Bom dia, pessoal. Sou o Guilherme, advogado. Estou aqui junto com a WC Imóveis hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o uso campeão. Eles vêm fazendo um trabalho aqui de captação de imóveis, de regularização de imóveis, e esse é um assunto que gerou bastante dúvida, vem gerando bastante dúvida. A uso campeão é um instituto jurídico, ela é prevista no Código Civil Brasileiro, ela é prevista também em outras legislações, nos Estados Unidos, na Europa, em países europeus, é um instituto bastante reconhecido. E muitas vezes gera dúvidas sobre os requisitos, sobre a pessoa estar agindo com honestidade ou não, se é desonesto entrar com pedido de uso campeão ou não, e a gente veio aqui esclarecer um pouquinho para vocês sobre isso, de forma bem simples, bem resumida, porque é um assunto muito extenso, mas tratar dos principais pontos envolvendo a uso campeão. A uso campeão, basicamente, ela é um instituto que visa a regularizar situações imobiliárias existentes. Então, aquela pessoa que usa o imóvel como seu, que já adquiriu, através de, às vezes, um contrato de compra e venda, aquele contrato de gaveta, então ela não possui oficialmente o título de propriedade do imóvel, muitas vezes a forma mais fácil de se resolver é através da uso campeão. A uso campeão não é a única forma de regularização do imóvel, mas é possivelmente a mais conhecida e a mais direta para se resolver. Então, ele visa basicamente isso, é resguardar o seu direito de propriedade e dar segurança jurídica. Você que usa aquele imóvel como seu por determinado prazo, sem que seja questionado esse uso, você vai caminhar gradativamente para a uso campeão. E a uso campeão é dividida em 5 grandes grupos. Nós temos a uso campeão extraordinária, a ordinária, a urbana, a rural e a familiar. E quais são as principais diferenças? A principal diferença é o prazo. Na uso campeão extraordinária, você precisa de um lapso de 15 anos. Então, se você usa aquele imóvel por 15 anos, mesmo que você não tenha um contrato, você usa aquele imóvel há 15 anos, ninguém nunca questionou esse uso, você usa como seu, você conserva o imóvel, você realiza obras, você provavelmente vai preencher os requisitos da uso campeão. A diferença da uso campeão extraordinária para as outras é que agora a gente começa a falar, além do lapso temporal, da necessidade de boa-fé e de justo título. Então, na ordinária, o prazo, em regra, é de 10 anos. Você precisa do justo título. O que é o justo título? O justo título é exatamente esse documento, às vezes um contrato de compra e venda ou de cessão, que, à luz da lei, ele não tem regularidade, ele não é formal, ele não preenche os requisitos legais, mas foi através desse documento que você passou a utilizar aquele imóvel como seu. Então, isso é o que a lei chama de justo título. E por que isso acontece? A lei prevê que compra e venda de imóveis acima de 30 salários mínimos deve ser feito através de escritura pública. E a gente sabe, né, que isso gera um custo e muitas vezes as pessoas optam por não fazer esse trâmite perante o cartório, faz muitas vezes um contrato de compra e venda. Só que com esse contrato de compra e venda você não adquire a propriedade do imóvel, você não consegue escritura. Por isso que ele é considerado um justo título e a partir do lapso temporal de 10 anos você passa a ter a possibilidade de regularizar, de adquirir formalmente a propriedade daquele imóvel. A outra espécie de uso campeão, a uso campeão rural, ela é utilizada naqueles imóveis de até 50 hectares, em que a pessoa usa como sua moradia e tira sua subsistência daquele imóvel, ela não possui outro imóvel, ela está ocupando aquele imóvel há 5 anos, sem questionamentos, a posse é mansa, a posse é pacífica, e a pessoa, a partir deste prazo de 5 anos, ela passa também a ter o direito de adquirir a propriedade, ela adquire a propriedade daquele imóvel, a partir desse lapso temporal. E aí entra aquela questão, por que a lei prevê isso? Não estaria pegando a propriedade de alguém? Acontece o seguinte, a Constituição diz que todos os imóveis eles têm que cumprir a sua função social. Então, se você utiliza um imóvel por 5 anos, você mora, você usa como seu, e ninguém nunca questionou essa utilização, não há demanda judicial, você não foi notificado, isso, à luz da lei, entende que aquele imóvel está abandonado. E nós não podemos, o ordenamento jurídico brasileiro não aceita o abandono de imóveis. O imóvel tem de cumprir a sua função social. Então, nesses casos de imóveis rurais, a partir de 5 anos e até 50 hectares, você também passa a ter direito à propriedade daquele terreno. A outra espécie de uso campeão muito comum é a uso campeão urbano, em imóveis de até 250 metros quadrados, em que você utiliza como seu, você se apresenta socialmente como dono, você conserva aquele imóvel, você também passa a ter direito ao título, a aquisição da propriedade daquele imóvel formalmente, ele passa a ser seu, desde que você preencha os requisitos temporais, você não tenha outro imóvel e você o utilize como sua moradia. Mais recente surgiu também a uso campeão familiar, que é o prazo mais curto, que é um prazo de 2 anos. Essa uso campeão familiar, acontece na situação em que um dos cônjuges, tanto o homem ou a mulher, abandonam o lar e após 2 anos deste abandono, aquele que continuou no imóvel e utiliza como sua moradia de sua família, passa a ter direito sobre aquele imóvel. Então, essas são as 5 principais formas de uso campeão. É claro que a gente aqui está falando de uma forma bem resumida, essas questões devem ser olhadas caso a caso, com documentação e etc. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, procure a WC Imóveis, que hoje eles estão trabalhando com essa questão de regularização de imóveis, e a uso campeão é uma das mais diretas, mais fáceis de serem resolvidas. Então, fica a dica, procure a WC Imóveis.